E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de JavaScript com o Dom. Eu sou o Vitek, professor de programação, e na aula de hoje vamos entender como funciona melhor esses eventos, né? Bora criar aqui alguns eventos e vamos fazer algumas manipulações, certo? Então vou abrir aqui a pasta do nosso curso JavaScript com o Dom. Essa é a nossa aula 4, criando eventos. Criando eventos. Então vamos abrir aqui com o VS Code e vamos criar aqui alguns eventos. Criar aqui. E para a gente começar a entender essa questão de eventos, antes de a gente criar um exemplo mais vida real, por assim dizer, né? Vamos criar um exemplo aqui só para a gente entender melhor esses eventos, como é que eles vão funcionar, certo? Então, para esse exemplo, vou criar aqui uma div. Nessa div vou passar um ID que eu vou chamar de div mesmo. E aqui ó, vou fazer um tudo interno mesmo para ficar mais fácil, não gerar documento. Vou gerar um CSS interno aqui, né? Base seria a tag style aqui na tag heads. E fazer uma manipulação. Vou escrever aqui interaja. E aí aqui eu vou colocar o seguinte. Vou mexer nessa div, vou até ver em tempo real, né? Pra gente ir vendo o que acontece. E vou colocar aqui, vou colocar então português brasileiro, né, para não ficar aparecendo toda hora a tradução. E vamos lá. Meu ID div, vou passar para ele uma borda, né, para gente enxergar, um pixel solid black. Ó, vou passar uma largura de 300 pixels. Vou passar, se está grande da Terra, passar 150. Eita, 150 pixels. Passar uma altura também de 150 pixels. Vou passar aqui um padding, né, para não ficar tão coladinho, um padding de 10 pixels. Ficar tão colado. E vou passar aqui um background color blue, um azul. E aí vamos mudar aqui a cor da front para branca. E beleza, vamos deixar assim. E olha só, vou interagir com essa div aqui. Bora ver o que a gente consegue fazer interagindo com essa div. Então, vamos nessa. Eu vou já criar aqui no documento também o meu script. E aqui, antes de fazer qualquer manipulação, né, temos que recuperar essa div, certo? Ou seja, vamos recuperar essa nossa tag através do ID dela. Então, vou criar minha variável que eu vou chamar de div. E do meu documento atual, eu vou pegar aqui pelo query selector, que é o que é mais utilizado, né, como eu falei, o elemento que tenha o ID div. Ou seja, acabei de recuperar essa div aqui. Certo? Então, bora ver se recuperou mesmo, só pra gente ter certeza. Então, na minha div, vou inserir aqui o inner HTML, que eu vou colocar teste. Vamos ver? Olha lá, pronto, mudei. Mudando o conteúdo da div, certo? Beleza, recuperei a div. Agora, vamos gerar aqui nossos eventos. Vamos começar com eventos mais simples, que é o evento de clique, né? Ou seja, eu vou criar um evento que quando eu clicar nessa div, eu quero que ele faça alguma alteração, né? Então, vamos começar aqui do exemplo mais básico, igual a gente viu na primeira aula, né? Lá na aula de introdução. Então, vou inserir um atributo aqui nessa div, ó, de onClick. Ou seja, quando eu clicar nessa div, eu vou acionar a minha função que eu vou chamar de clicar. Clicar, certo? Então, lá no meu JavaScript, olha só, eu vou criar a minha function clicar. Essa é a sintaxe da função, né? Então, quando eu clicar nessa div, ele vai executar o que a minha função clicar mandar ele fazer. Né? Então bora só ver se realmente está funcionando. Eu vou gerar aqui um alert, que vou escrever clicou. Então, ó, quando eu clicar na minha div, né, vai acionar a minha função clicar, que vai simplesmente gerar um alerta de clicou. Vamos ver se funcionou. Olá, clicou. Beleza, tá funcionando, né? Só para ficar mais legalzinho, eu vou colocar aqui um cursor pointer, né? Só para quando eu colocar, ó, o mouse mudar, né? Vai ficar parecendo realmente como se fosse alguma coisa que vai clicável. Então, beleza. Só que é o seguinte, ó, quando eu clicar nesse elemento, eu vou fazer uma alteração que vai ser o seguinte, olha só. Além de não vou gerar um alert, eu vou mudar o conteúdo da div. Então, por exemplo, olha só, a minha div, né, igual a gente já fez ali, vai receber um inner HTML que vai mudar o texto para clicou. Clicou. Então, olha só, quando eu clicar na div, clicou. Certo? Ele mudou o conteúdo que estava aqui dentro porque eu mandei ele fazer. E não é só isso, a função faz exatamente o que eu quiser que ela faça. Então, por exemplo, se eu chegar aqui nessa div, ó, eu vou mexer no style dela,
vou mexer aqui no background color, aí percebe que o JavaScript não está me ajudando nesse caso, né? Percebe que nem sempre ele vai ajudar. Às vezes o script você que tem que escrever, é você que tem que realmente saber o que você está fazendo. Então aqui, ó, por isso que tem aqueles padrões na programação, né? Que é o padrão camel case, que é o que, ó, primeira letra minúscula, né? E a das palavras sequentes em maiúsculo. Então, bora ver se vai funcionar. Um background color vermelho, red, né? Vermelho. Então, quando eu clicar aqui, é para aparecer clicou e mudar o fundo para vermelho. Vamos ver. Olha lá, clicou, certo? Ele está fazendo o que a minha função está mandando ele fazer. Então, como vocês puderam perceber, é que eu posso fazer muita coisa. Por exemplo, sei lá, se eu quiser além disso, deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte, ó, a minha div, vou mexer no style dela, vou dizer que a margem vai receber aqui alto. Bora ver se ele vai centralizar. Olha lá, centralizou a minha div no meio da tela. Então, ele vai executar tudo que eu mandar ele fazer. Beleza? Agora é o seguinte, ó, perceba que quando eu cliquei, ele clicou e mudou para sempre, né? Então, como é um script, eu tenho que escrever exatamente o que eu quero. Então, por exemplo, quando eu clicar, é para ele clicar. Mas, por exemplo, se eu quiser que ele, sei lá, se eu entrar com o mouse ou sair com o mouse, eu quero que ele faça alguma outra coisa. Então, por exemplo, ó, eu vou também criar aqui nessa mesma div, ó, um outro evento que é chamado de onMouseEnter. Ou seja, quando o mouse entrar, eu vou escrever minha função entrar. E aí lá no meu JavaScript eu vou criar minha function entrar. Tá aqui. E bom, quando eu entrar com o mouse, o que vai acontecer? A minha div vai receber um inner.html com o nome entrou, certo? Seguindo a mesma pegada, vamos ver, já alterou, ó. Puf, entrou. Só que entrou, né? E eu saí e continua da mesma forma, né? Por quê? Porque eu tenho que dizer exatamente o que o script vai fazer. Então, entrou com o mouse. Além disso, o style dela, o background color, vai mudar pra, sei lá, black. Vamos ver. Tuf, entrou e mudou pra preto, né? Só que aí tá mandando o que eu fazer. Se eu clicar, olha só. Tuf, ele centralizou, né? E botou clicou. E olha só, perceba que já tô gerando alguns eventos, né? Ó, entrou, clicou, certo? Aí perceba o seguinte também, ó, eu quero que ele volte ao estado inicial. Então, vou chegar aqui nessa minha div, ponto style, ponto margem. Vou colocar aqui que eu quero que ela tenha um margem, tá aqui, ó, margem right 0, que é para ele voltar à posição 0, né, a posição inicial. Bora ver se ele entendeu. Então, cliquei, entrou. Ixi, Maria, right não, né, é left no caso, porque era a esquerda, eu quero que ele volte para a esquerda. Então, margem left. Então, entrou, clicou, entrou. Olha lá, perceba que ele está fazendo exatamente o que eu quero que ele faça. Eu estou gerando essa interação aqui com o meu JavaScript. E ó, perceba que eu tenho um evento de entrar com o mouse, um evento de clicar, mas eu não tenho evento de sair, ó. Quando eu saio com o mouse, nada acontece. Então eu posso gerar um outro evento aqui, onMouseLeave, se não me engano, ou onMouseOut. Vamos testar. Então, onMouseLeave, quando o mouse sair, eu vou colocar minha função sair. Eu acho que é onMouseOut. É onMouseOut, isso mesmo. onMouseOut, quando o mouse sair. Então, bora ver. A minha função sair, vou criar aqui minha function sair. Então, bora ver se ela mesmo. A minha div vai receber o inner.html com o nome saiu. Então, bora ver só se está funcionando. Entrou, saiu. Olha lá, tá vendo? Entrou, saiu. E aí, além disso, eu vou dizer o seguinte, que o fundo dele, o style, ó, background color, vai mudar para azul de novo, né? Só para ele voltar ao estado que era antes. Vamos ver. Entrou, saiu. Entrou, clicou. Ixi, pior que o clicou não apareceu, porque ele quando eu clico, ele automaticamente já sai também, né? Porque a margem vai pro meio. Então, automaticamente, ele também já buga, né? Percebe que é o script, né, galera? Então, o clicou não tá aparecendo, por quê? Porque ele tá saindo com o mouse. Então, você realmente tem que escrever o que você quer que aconteça. Então, por exemplo, eu vou tirar essa margem aqui, ó. Vou tirar essa margem e vamos deixar só assim. Então, entrou, saiu, entrou, clicou, saiu. Percebe? Então, o evento está sendo gerado e ele está fazendo o que eu quero que ele faça. Beleza? Só que olha só, perceba que não vai ser assim que você vai querer utilizar, né? Não é assim que é utilizado geralmente no dia a dia. Porque você não tem uma maneira muito mais prática de fazer isso aqui. Tudo no JavaScript. Então você quase nunca vai ver um atributo assim de onClick, onMouseEnter no HTML. Vai ser tudo com o JavaScript. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu não vou apagar não, vou comentar essa linha.
E aí vou criar aqui a minha div com o ID div de novo. Assim. Interaja. Só para ficar registrado, né? Mesma coisa aqui, ó. Opa, div com o ID div, tá certo? Opa, é porque agora não tem um evento, né? Então não tem o que ele fazer. Então eu vou recuperar, vou criar esses eventos com o meu JavaScript. Então como é que eu faço isso? Olha só, a minha div está recuperada aqui, certo? Então eu quero adicionar um evento nessa div. Então a minha div, ó, eu vou adicionar um evento de lista, add events listener. Então, ó, esse add events listener, ele pede dois parâmetros. Um parâmetro é qual evento e o outro parâmetro é o que vai ser executado quando esse evento acontecer. Então, bora voltar para o nosso evento de clicar, ó. Então, quando eu clicar nesse elemento, e perceber que não é um clique, tá, galera? Aqui vai ser clique, porque esse é o nome do evento, né? O HTML que coloca aquele on, mas o nome do evento é clique. Então, só para deixar claro aqui, ó, add event listener pede dois parâmetros. Um é qual o evento e o outro é a função que vai ser executada quando gerar esse evento. Então, o meu evento aqui vai ser o evento de clique, e quando eu criar esse evento, qual a função que ele vai executar? A minha função clicar, que tá aqui, ó. Olha só, minha função clicar. Opa, add event listener, clique, não cliquei, pera, acho que eu tenho que tirar o parênteses aqui. Opa, fazer assim, vamos ver. Clicou, tá vendo, ó? Então, ele executou a minha função. Então, faça a mesma coisa para os outros, né? Um evento de mouse enter, ele vai acionar o meu entrar. O meu mouse out, ele vai executar a minha função sair. Então, olha só, bora ver. Entrou, saiu, clicou. Então, percebe que eu consigo fazer tudo através do JavaScript mesmo, ó. E aí ele vai executar a função que eu quero. Eu também posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar minha função exatamente aqui, não preciso criar uma outra função, né? Para isso nós vamos aprender ainda funções de seta, né? Mas só já dando um spoiler aqui, ó. Eu vou fazer, por exemplo, essa função clicar sem chamar a função aqui, eu vou criar aqui dentro. Eu poderia fazer assim, ó. Eu vou criar uma arrow function, uma função de seta, olha só. Essa anotação, ó. Parênteses aqui, sinalzinho de igual, setinha, abre as chaves, ó. E aqui dentro das chaves eu vou criar a função que eu quero que ele faça. Então, por exemplo, vou pegar esse aqui, ó, copiar e colar aqui. Então, ó, vai ser a mesma coisa. Quando eu clicar, ó, ele vai executar a mesma coisa. Beleza? Então, isso aqui são os eventos, tá? Se a gente olhar a documentação do JavaScript, então colocar aqui, ó, JavaScript. Eita, veio no show do System of a Down. Vamos ver aqui, se eu colocar eventos JavaScript. Então, cadê? No Mozilla, DevMedia, tem vários sites, né, que tem esses eventos, ó. Mas se você verificar aqui, opa, Event Reference aqui. Então, ó, tem vários eventos de erro, de foco, quando eu focar o campo, quando tiver animação, tiver transição, de formulários, de impressão, ó, de texto, de tela, ó, de teclado, ó, key down, key press, ó lá o do mouse, ó, clique que a gente já fez, né? Double click, né, DBL, quando eu clicar duas vezes no elemento, ó, mouse down, está pressionando o elemento, ou seja, quando eu clicar com o mouse e segurar, o mouse enter, quando o mouse está acima de um elemento. Então, ó, perceba que tem uma série de eventos, beleza? Então, você vai... É aquela, como é que eu aprendo isso tudo? Quando você precisar utilizar, né? Então, por isso que a prática leva à perfeição, né? Quanto mais você pratica, mais claro vai ficando aquilo. Então, tem coisas que a gente vai fazendo tanto que já fica automático, né? É a constância, você manter a constância nisso. Não adianta você ver aqui eu fazendo e falar, é fácil. Você vai perceber que quando você for fazer, vai ser completamente diferente. Vai começar a gerar erro, você não vai entender. Vai falar, ué, mas tá igual. Não, não tá igual. Se tiver igual, vai funcionar. Então, essa é a questão do JavaScript. Você tem que ter essa destreza, né, de realmente escrever o script certinho e colocar exatamente cada coisa no seu devido local. Se você coloca uma coisa errada, a sintaxe ele não entende, né? Sintaxe é uma coisa muito, muito importante. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal ainda, né, caso não seja inscrito. E deixe também um comentário sobre o que você está achando, um feedback, se você entendeu, se você não entendeu, se tem mais alguma coisa a acrescentar, beleza? Então, na próxima aula agora vamos criar um exemplo mais de vida real, podemos dizer assim, né? Criar um eventozinho aí mais bacana, beleza? Então, nos vemos na nossa próxima aula.